E aí, galera, tudo bom? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Mas enfim, vida de professor não é fácil, né, cara? A gente acorda cedo, dá aula, chega em casa, prepara a aula, ainda dá tempo de fazer uns videozinhos assim pra galera aprender um pouquinho mais, certo? Bom, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, é muito comum nós nos depararmos com algumas palavras que nós chamamos de falsos cognatos. No meu caso, né, como sou professor de espanhol, as palavras que são os falsos cognatos em espanhol, elas são chamadas de falsos amigos. Ou seja, são aquelas palavrinhas que parecem, mas não são exatamente o que parecem, certo? Então, só para ilustrar para vocês, é que a gente conhece, né, e nós temos muitas palavras que são os tais falsos amigos. Algumas são bastante famosas, são mais comuns, a gente encontra com mais facilidade, como, por exemplo, embaraçada, que em espanhol, né, passando para o português, significa grávida, oficina, que em espanhol a palavra oficina é escritório, e não o que nós conhecemos na língua portuguesa como oficina, e entre outras, né, como apelido, que em espanhol significa sobrenome, e não apelido propriamente dito, que em espanhol nós teríamos o nome aí de apodo ou sobrenome, tá? Mas enfim, então só para ter uma noção, eu tenho um dicionário só de falsos amigos. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então olha só, dicionário de falsos amigos. Aqui está de trás para frente, mas vai aparecer direitinho depois, eu acredito. Bom, então esse dicionário de falsos amigos, ele como o próprio nome diz, um dicionário que apresenta as principais e, vamos dizer assim, a grande maioria das palavras que tem essa diferença de significado em relação aos dois idiomas que são muito próximos, né, a língua portuguesa e a língua espanhola. Bom, na aula de hoje, ou melhor, no vídeo de hoje, né, eu separei algumas palavrinhas, estava aqui de bobeira dando uma olhada e separei algumas palavrinhas um pouco diferentes, que normalmente as pessoas não têm conhecimento destes falsos amigos. Então vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem, tá? E de repente vocês também podem compartilhar esse vídeo com quem queira aprender um pouco mais sobre a fascinante língua, né, de Miguel de Cervantes, né, a língua del Quijote, beleza? Bom, então a primeira palavrinha aqui é bastante comum, uma palavra bastante usual nas duas línguas, inclusive, né, tanto no espanhol como no português, que é a palavra taller. Lógico que os dois L's do espanhol eles podem ter diferenças em sua pronúncia. Há a possibilidade de nós pronunciarmos os dois L's como se fosse o nosso LH da língua portuguesa, como há outras pronúncias também. Nesse caso, a pronúncia do LH poderia confundir justamente o fato de ser o falso cognato com a palavra talher, que seria em português algo que nós utilizamos, né, o conjunto de talheres que nós utilizamos para a nossa alimentação, que compreende garfo, faca, colher, e em espanhol, ao contrário, a palavra talher significa oficina, o local onde algo é feito, algo é consertado. Então, por exemplo, eu posso ter um talher mecânico, que seria uma oficina mecânica. Tá? Então, o talher, portanto, ao contrário do português, que na sua pronúncia e na sua forma ortográfica é bastante semelhante ao do espanhol, é completamente diferente em significado. Então, talher do espanhol, oficina. Talher do português, conjunto de justamente os talheres que são garfo, faca e colher. Ok? Bom, a segunda palavrinha que nós vamos ver é a palavra tampón. Tampón, em espanhol, significa uma almofadinha impregnada de tinta usada para umedecer carimbos, certo? Então, ou seja, aquela almofada de carimbos nós chamamos de tampón. Já a palavra tampão, né, que é bastante semelhante ao espanhol em português, significa uma tampa grande, uma tampa de panela, algo semelhante, ou então também é, um pedaço de pano ou de gaze utilizado para absorver sangue de uma ferida ou de secreções corporais, certo? Então, tampon em espanhol, almofada de carimbo, tampão em português, uma tampa grande, ou então
algum tecido utilizado para estancar o sangue, ok? A outra palavrinha é a palavra tan-tan. Para quem entende de música, sabe que tan-tan seria, portanto, um instrumento de percussão, ou seja, um gongo, tá? E em espanhol, em português, perdão, a palavra tantã, muito parecida com tantan, seria a pessoa doida, né? Já em espanhol, a pessoa doida seria um tonto, certo? Um louco, beleza? Outra palavrinha é a palavra tempero. Em espanhol existe exatamente igual ao português, tempero, né? Então, embora em português seja tempero, né? Você tem temperar, eu acho, não sei. Já, às vezes, eu acabo me confundindo, tá? Dou tanto aula de espanhol que às vezes do português acaba me confundindo, mas eu acho que não, é tempero mesmo. Então, tempero, em espanhol, significa uma condição apropriada que adquire a terra com a chuva para ser trabalhada e semeada. Isso é um tempero. E tempero, em português, que é igual ao espanhol, na mesma palavra, na mesma pronúncia, desculpe o meu equívoco, seria um condimento, um tempero, né? Sal, pimenta, cominho. Então, em espanhol, quando nós vamos temperar alguma coisa, uma comida, nós vamos condimentar esta comida. E em espanhol, portanto, a palavra tempero não é tempero de botar na comida, e sim a terra quando está própria para ser trabalhada e semeada. Além disso, mais duas palavrinhas, nós vamos ter a palavra em espanhol tergiversar, que significa distorcer, deturpar, ou seja, interpretar de forma incorreta, ou seja, quando nós interpretamos erroneamente alguma fala, algum texto, ou seja o que for. Então, em espanhol, isso seria tergiversar. A mesma palavra, exatamente igual no português, tergiversar, significa, por exemplo, esquivar-se, fazer rodeios, né? Usar de subterfúgio com relação a algo, né? Quando você não quer falar a verdade, você então começa a meio que dar uma enrolada, né? Então você está tergiversando, certo? E por último, a palavra termo, que em espanhol significa garrafa térmica, certo? Já a palavra termo, em português, significa um fim, um limite no espaço ou no tempo, ou ainda quando a gente fala, por exemplo, uma declaração, um processo, então, de acordo com os termos do contrato, tá? Ou então, quando a gente fala, por exemplo, quando uma pessoa não está muito bem vista em relação a outra, nós dizemos que ela anda em maus termos, beleza? Então, termo em espanhol seria garrafa térmica e termo no português o que nós conhecemos como algo que está dentro de um acordo, né? Vamos fazer, vamos analisar os termos do contrato, tudo mais, né? Então, essas seriam aí algumas palavrinhas, algumas poucas palavrinhas que são aí falsos cognatos em relação ao português e o espanhol, tá ok? Ficamos por aqui. Numa outra ocasião, podemos ver outras palavrinhas